Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meus pais esqueceram meu casamento porque eu me casei antes da filha preferida deles, mas agora todos os parentes estão zangados com eles e não vão ao casamento da minha irmã. Olá, tenho 28 anos e me casei há 8 meses, depois de estar em um relacionamento por mais de 5 anos. Todos compareceram ao casamento, exceto meus pais e minha irmã de 26 anos. Não fiquei surpresa que minha irmã não tenha ido, já que nunca nos demos bem. De qualquer forma, enviei um convite para ela apenas por cortesia e educação. No entanto, a ausência dos meus pais foi uma surpresa. Não é segredo que meus pais sempre preferiram minha irmã a mim. Ela sempre foi melhor em praticamente tudo. Definitivamente, é muito mais atraente de forma convencional do que eu. Sou baixinha e um pouco cheinha, enquanto ela parece literalmente uma modelo, e não estou exagerando. Se não me engano, quando estava na universidade, até se aventurou um pouco no mundo da moda e participou de alguns projetos, mas depois focou em sua carreira e abandonou isso. Ela tem um diploma em negócios e, logo após a faculdade, conseguiu uma oferta de trabalho em uma grande empresa e começou a subir rapidamente na hierarquia corporativa. Ela é jovem, bonita e bem-sucedida, e meus pais sempre estiveram mais orgulhosos dela do que de mim. Para ser honesta, não os culpo por isso. Ela é a filha que podem exibir. Em comparação, sou bastante comum, e não nego isso. Não tenho nem a aparência nem a inteligência dela. Não estou me depreciando, apenas sendo prática. Embora eu não seja tão destacada quanto ela, sou bastante feliz com minha vida. No passado, doía-me que meus pais não estivessem tão orgulhosos de mim quanto estavam dela e que também não se esforçassem para me dar o mesmo tipo de amor e afeto. Com o tempo, simplesmente aceitei isso, não como se eu tivesse outra opção. Fiz tudo o que pude para que meus pais me tratassem da mesma maneira desde que era criança, mas nada realmente funcionou. Era como se estivessem obcecados por minha irmã, e eu simplesmente nunca seria boa o suficiente para eles. Então, para que me incomodar em tentar impressionar pessoas que simplesmente não conseguem enxergar o seu valor e só te comparam com sua irmã? Com o tempo, parei de tentar. Aceitei isso e comecei a viver minha própria vida. Devo dizer que minha vida se tornou muito mais feliz depois disso. Ainda mantive contato com meus pais porque não queria criar nenhum drama. Sabia que eles eram muito preocupados com aparências, então, se de repente eu deixasse de falar com eles e os afastasse da minha vida, fariam um grande escândalo sobre isso. Realmente não achava que o drama valeria a pena, então optei por manter um contato superficial. Fora isso, mantive uma distância deles, o que não parecia importar muito, já que tinham minha irmã para idolatrar. Assim as coisas foram nos últimos anos. No ano passado, fiquei noiva do meu namorado de longa data. É claro que contei tudo aos meus pais e os convidei para o casamento, mas eles não apareceram. Não é como se eu os tivesse sentido muita falta no meu casamento, mas ainda assim foi um pouco chocante, porque nem sequer confirmaram presença. Muitas pessoas perguntaram por eles. Ninguém ficou surpreso que minha irmã não tivesse ido, porque sabiam que nossa relação não era das melhores. Mas o fato de meus pais não terem comparecido foi um grande problema, especialmente sem qualquer explicação. Alguns dias após o casamento, decidi perguntar sobre isso. Mesmo antes do casamento, quando notei que não tinham confirmado presença, tentei entrar em contato, mas não responderam. Naquele momento, achei suspeito, mas não dei muita importância porque já tinha muitas coisas em mente. Após o casamento, no entanto, senti que precisava de algumas respostas, então decidi confrontar meus pais de uma vez por todas. Quando finalmente atenderam minha ligação, me disseram que estavam muito chateados por não poderem comparecer ao casamento. Afirmaram que eu deveria ter enviado um convite formal. Fiquei confusa, porque tinha certeza absoluta de que os havia convidado. Meu marido e eu revisamos a lista de convidados várias vezes para garantir que ninguém fosse excluído. Enviamos convites físicos e eletrônicos, e sabia que meus pais tinham recebido um. Quando disseram que estavam magoados porque eu não me dei ao trabalho de convidá-los, percebi que algo estava errado. Enquanto contavam o quanto estavam ofendidos, decidi verificar se realmente os havia convidado, e de fato havia. Sabia que estavam tentando me manipular, mas não disse nada. Apenas pedi desculpas pelo erro e encerrei a ligação. Obviamente, fiquei muito chateada porque estavam tentando fazer parecer que, de alguma forma, a culpa era minha, embora claramente tivessem decidido faltar ao casamento de propósito. Depois dessa chamada, conversei com meu marido, que sugeriu que eles estavam chateados por eu ter me casado antes da minha irmã. Ao ouvir meu marido, no início não entendi muito bem, mas ele mencionou vários exemplos. Primeiro, quando liguei para meus pais para contar sobre o noivado, eles não pareceram felizes. Pareciam mais chocados do que qualquer outra coisa. Na época, achei que era apenas porque não esperavam que eu os informasse, já que nossa relação era fria.
Liguei antes de publicar nas redes sociais, porque pensei que era minha responsabilidade como filha e que seria educado informá-los diretamente. Meu marido disse que percebeu imediatamente que eles não estavam felizes. A expressão no rosto deles não era de surpresa agradável. Ele não me contou isso na época, porque achou que não era importante. Foi na festa de noivado que ele pôde observar melhor. Ele viu meus pais sentados em um canto, em vez de socializar, e claramente não estavam contentes. Quando tentou falar com eles por educação, percebeu que estavam ao telefone com minha irmã e ouviu ela chorando do outro lado da linha enquanto eles a consolavam. Não era preciso ser um gênio para entender o porquê. Apesar de não conseguir ouvir exatamente o que minha irmã dizia, ele tinha uma boa ideia. Assim que meus pais perceberam que ele estava por perto, desligaram o telefone e começaram a fingir, mas já era tarde demais. Fiquei bastante surpresa quando descobri essas coisas, mas muitas coisas começaram a fazer sentido. Depois do casamento ficou claro para mim que essa era a verdadeira razão pela qual meus pais não compareceram. Não era possível que não tivessem recebido o convite, especialmente porque revisei tudo várias vezes. Após o casamento decidi que não iria mais falar com eles, nem mesmo para manter aparências. Recentemente, há algumas semanas, ouvi de alguns parentes que minha irmã está noiva. Ao que parece, ela está com o namorado há cerca de 1 ano, e ele a pediu em casamento. Fiquei feliz por ela. Sei que meus pais estão gastando bastante dinheiro com esse casamento, pois têm exibido tudo na internet. Já começaram a falar com amigos e a procurar locais enormes e caros. Minha irmã comentou com nossos primos que vai comprar seu vestido em Vera Wang, e sei que será um grande evento. Não me importava muito até que há poucos dias, meus pais entraram em contato comigo. Disseram que era muito cruel da minha parte tentar arruinar o casamento da minha irmã. Não fazia ideia do que estavam falando. Também disse que não me importava, já que não tínhamos contato há muito tempo e não estava interessada em brigar com eles agora. No entanto, eles me acusaram de passar os últimos 8 meses após meu casamento falando mal da nossa família. Disseram que estavam muito decepcionados comigo e que todos os parentes com quem conversaram não demonstraram absolutamente nenhum interesse em comparecer à festa de noivado da minha irmã. Muitos já haviam começado a inventar desculpas para não ir ao casamento. Eles acreditavam que eu tinha algo a ver com isso, porque minha irmã estava muito chateada com a falta de apoio da família. Segundo meus pais, eu tinha feito parecer que eles preferem minha irmã porque ela é mais bonita e bem-sucedida. Disseram que eu os coloquei em uma posição ruim e que agora, devido às minhas supostas acusações, a família estava relutante em ir ao casamento. De certa forma, eles tinham razão. Após o casamento, houve uma fase em que sempre que algum parente me perguntava por que meus pais não compareceram, eu simplesmente dizia o que pensava. Estava muito chateada com o comportamento deles, e depois do que meu marido me contou, não achei que precisasse guardar silêncio. Contei a verdade sempre que me perguntavam. Para mim, não estava fofocando ou fazendo algo errado, era apenas a verdade. Sempre soube que meus pais se preocupavam muito com as aparências, mas nem mesmo se importaram em fazer isso no meu casamento. Para eles, proteger os sentimentos da minha irmã era mais importante do que qualquer outra coisa. Não me arrependi de ser honesta. Porém, o que não percebi foi que a informação se espalhou. Agora, praticamente toda a família sabe o que aconteceu e também sabe que, para meus pais, minha irmã é uma prioridade maior. Além disso, ficaram sabendo que eles tentaram me manipular ao fingir que não receberam o convite. Meus parentes decidiram que não querem comparecer ao casamento da minha irmã. Estão frustrados com meus pais e não querem se envolver mais com eles. Minha irmã descobriu tudo isso por meio de uma prima fofoqueira, que provavelmente quis ver o drama se desenrolar. Essa prima contou tudo para minha irmã, que desabafou com meus pais. Agora, eles estão furiosos comigo e acreditam que eu fiz tudo de propósito para prejudicar minha irmã. Meus pais me acusaram de estar com ciúmes da minha irmã e de espalhar boatos para fazê-los parecer os vilões. Disseram que meu marido inventou todo o incidente do telefone e que nada daquilo aconteceu. Além disso, me acusaram de não tê-los convidado intencionalmente, apenas para poder buscar a simpatia dos parentes e fazer com que eles parecessem os maus da história. Não concordo com nada disso. Tenho certeza absoluta de que meu marido me contou a verdade, e também sei que definitivamente enviei os convites para eles. O que me deixa um pouco desconfortável é o fato de que, devido ao que contei para os meus parentes, agora eles estão escolhendo não comparecer ao casamento da minha irmã. Nunca foi minha intenção causar isso. Então, sou a errada por ter contado para toda a minha família a razão pela qual meus pais não foram ao meu casamento? Edição. Existem várias razões pelas quais nunca me dei bem com minha irmã, e a maior delas é que ela sempre tenta me diminuir. Não basta para ela que nossos pais já a prefiram a mim, ela precisa garantir que eu esteja muito ciente disso o tempo todo. Realmente não sei qual é o problema dela, mas, desde a nossa infância,
ela sempre tentou esfregar coisas na minha cara. Não é como se eu não soubesse que ela era muito mais bem-sucedida do que eu. Quando éramos crianças, ela sempre estava entre as melhores da classe, era boa nos esportes e bastante popular. Isso deveria ter sido suficiente para ela, mas por algum motivo, ela se esforçava para me fazer sentir mal com seus comentários sarcásticos, indiretas e coisas do tipo. Ela até tinha seu grupo de amigas que eram mais novas do que eu e que tentavam me provocar todos os dias. A única razão pela qual nunca fiz um grande escândalo foi porque não achava que elas eram importantes o suficiente para isso. No pior dos casos, eram apenas uma pequena irritação para mim. Em relação à minha irmã, realmente pensei que eventualmente ela superaria esse hábito infantil, mas ela nunca superou. Continuou se comportando da mesma maneira, fazendo piadas sobre mim, lançando indiretas e coisas assim, mesmo na vida adulta. Chegou ao ponto de eu literalmente parar de ir a alguns lugares por causa dela. Não quero criar drama. Sou uma pessoa que evita confrontos e não gosto de interagir com pessoas de quem não gosto. Simplesmente tento me afastar delas por completo. Assim, nos últimos anos, só compareci a eventos familiares quando era absolutamente necessário. Em reuniões menores, geralmente evitei, apenas para não ter que ver minha irmã. Por isso, não me dou bem com ela, e não me arrependo disso. Não é como se eu nunca tivesse tentado melhorar nossa relação. Quando éramos crianças, eu realmente tentei. Mas chega um momento em que você percebe que essa não é o tipo de pessoa que você quer na sua vida. Esse foi o tipo de despertar que tive há alguns anos com minha irmã, e mais recentemente com meus pais. A única razão pela qual mantive essas relações por tanto tempo, apesar de todo o sofrimento que já me causaram, foi porque eles eram tudo o que eu tinha como família. Claro, tenho meus parentes, mas não é a mesma coisa. No entanto, agora acredito realmente que meus parentes são, provavelmente, mais minha família do que essas pessoas jamais foram. Atualização 1. Olá. Comecei a ignorar meus pais. Depois de ler os comentários aqui, percebi que contar a verdade para o resto da minha família não era tão ruim quanto eles estavam fazendo parecer. Eu simplesmente compartilhei minha versão dos fatos e não tenho por que me sentir mal por isso. Quando começaram a me mandar mensagens sem parar, decidi responder dizendo o mesmo. Foi então que começaram a discutir comigo, acusando-me de fazer tudo isso de propósito, de querer arruinar a imagem deles diante do resto da família, apenas porque sempre tive ciúmes da minha irmã. Estávamos conversando por telefone. Antes de atender, já tinha decidido na minha cabeça que dessa vez, iria desabafar completamente, porque realmente precisava tirar tudo isso do meu peito. Assim que me acusaram de estar com ciúmes da minha irmã, simplesmente concordei. Disse que de fato estava com ciúmes dela, mas não pelos motivos que eles imaginavam. Não estava com ciúmes porque ela era mais bem-sucedida que eu ou porque era mais atraente de acordo com os padrões convencionais. Sempre tive ciúmes porque, em vez de serem imparciais, eles sempre a preferiram a mim. Eu podia entender que o resto do mundo escolhesse ela em vez de mim por essas razões, mas meus próprios pais? Estava cansada de fingir que isso não me importava. Coisas assim afetam as pessoas, e esperar que isso não me afetasse, que simplesmente ignorasse e fingisse que estava tudo bem o tempo todo, era algo completamente irracional. Mas fiz isso porque sempre esperei que em algum momento, meus pais começassem a me valorizar pelo que sou. Isso nunca aconteceu. Mesmo quando eu não esperava conscientemente, ainda assim, inconscientemente, tinha esperança de que eles me valorizassem de alguma forma. Por isso mantive a boca fechada sobre o tratamento terrível deles para comigo durante tantos anos. Mas agora, quando finalmente estou falando sobre isso, eles têm um problema porque os faz parecer mal. Bem, que pena. Se acham que a verdade os faz parecer ruins, então talvez eles sejam o problema, não eu. Se queriam parecer bons pais, talvez devessem ter sido bons pais, e então eu só teria coisas maravilhosas para dizer sobre eles. Mas foram eles mesmos que me deram essa munição. Agora, não tenho direito de reclamar que os faço parecer mal. Se quero contar aos meus parentes como meus pais me trataram, como sempre escolheram minha irmã em vez de mim, e isso virou um grande tema, então definitivamente farei isso. Em vez de me ligar repetidamente para tentar me fazer mudar minha versão, talvez devessem tentar falar com meus parentes e convencê-los de que não são o tipo de pessoas que fiz parecer que eram. Talvez isso fosse um uso mais produtivo do tempo deles. Falar comigo não os levará a lugar nenhum, porque já disse o que tinha para dizer. Se meus parentes decidiram acreditar em mim, então bom para mim. A conclusão é que não vou resolver a situação para eles. Não sou responsável pela reputação de ninguém além da minha. Meus pais ficaram em silêncio, provavelmente porque não estão acostumados com esse tipo de comportamento vindo de mim. Como mencionei antes, sou uma pessoa que evita confrontos e sou bastante quieta e introvertida. Então, um desabafo como esse não era algo que eles esperavam.
Provavelmente achavam que eu deixaria isso passar também, mas estava cansada de ser pisoteada, com a esperança de que talvez, um dia, me valorizassem. Depois de alguns segundos, meus pais disseram que, já que eu havia decidido que eles eram pais terríveis e tinham opiniões tão fortes sobre o fracasso deles em me criar da mesma forma que criaram minha irmã, haviam decidido que era hora de me deixar ir, de seguirmos caminhos separados. Até agora tinham esperado que eu resolvesse a situação porque achavam que eu era família, que era filha deles, e que por isso ao menos me importaria. Mas agora estava claro para eles que eu estava feliz em vê-lo sofrer. Disseram que agora não tinham mais expectativas sobre mim e que eu era livre para viver minha vida como quisesse. Garantiram que não me incomodariam nunca mais. Terminaram o discurso dizendo que no fim das contas, ambas éramos filhas deles. Talvez eu apenas sentisse que sempre preferiram minha irmã porque eu era insegura. Segundo eles, isso não era culpa deles, e eu não deveria culpá-los por isso. Mesmo no final, não conseguiram aceitar que parte disso era culpa deles. Queriam que eu fosse a vilã. Foi difícil manter a boca fechada, mas não disse nada porque sabia que com eles seria inútil, e não fazia sentido continuar a discussão. Não queria acabar falando em círculos. Se queriam me transformar na vilã, tudo bem para mim. Pelo menos isso os manteria longe de mim. Agora que deixei claro o meu ponto de vista e falei sobre como me senti durante todos esses anos, sinto-me muito mais leve e melhor. O que acontecerá com o casamento da minha irmã ou qualquer outra coisa é problema deles, não meu. Vou apenas me concentrar na minha própria vida. Atualização 2. Olá. Há alguns dias, tive aquela conversa com meus pais. Hoje minha irmã me enviou uma mensagem, dizendo que o que eu havia dito a eles estava muito errado e que eles estavam muito chateados por causa disso. Continuou dizendo que eles me criaram, que fizeram tudo por mim como pais, e que eu não podia simplesmente virar as costas para eles e dizer que não tinham sido bons o suficiente. Segundo ela, isso era muito ingrato da minha parte. Ela estava agindo como se fosse a mais justa e virtuosa, fingindo ser o exemplo de graça e dignidade, quando, na verdade, não era nada disso. Eu sabia que ela estava aproveitando essa oportunidade para se colocar acima de mim. Isso me irritou muito, então nem me dei ao trabalho de responder à mensagem, simplesmente a bloqueei. Pensei que isso fosse o fim, mas algumas horas depois, meu marido me ligou para dizer que havia recebido uma mensagem de um número desconhecido. E de fato, era minha irmã. No texto, ela basicamente repetiu o mesmo discurso que tinha me enviado. Depois, teve o descaramento de dizer que ele precisava me convencer a pedir desculpas aos nossos pais, porque o que eu estava fazendo era realmente errado. Ela ainda acrescentou que, como agora ele fazia parte da família, não podia simplesmente ficar à margem como um espectador e deixar que essas coisas acontecessem, especialmente porque, nas palavras dela, isso me fazia parecer uma completa tola. Fiquei furiosa por ela ter a audácia de escrever para o meu marido, mas ele achou absolutamente hilário. Para ele, era cômico que minha família realmente acreditasse que enviar uma mensagem para ele, pedindo que me convencesse a pedir desculpas, fosse funcionar. Graças a ele, também consegui ver o lado engraçado da situação e deixar isso passar. Caso contrário, provavelmente teria perdido a paciência com ela. Nos últimos dias, não contei a ninguém o que está acontecendo com meus pais. Não tive tempo de falar com a maioria das pessoas porque estive ocupada com o trabalho. No entanto, se alguém perguntar ou se eu encontrar alguém, serei muito aberta sobre isso. Tenho certeza de que é exatamente isso que mais incomoda meus pais. Normalmente não sou do tipo que gosta de fofocas, mas se isso está deixando meus pais infelizes, então estou completamente a favor. O melhor de tudo é que nem se trata de fofoca. Estou apenas contando minha versão dos fatos. Nem preciso inventar nada. Só preciso dizer às pessoas como meus pais realmente se comportaram. Isso já é o suficiente para que as pessoas deixem de sentir simpatia por eles. O mais engraçado de tudo isso é que, embora meus pais já saibam que não vou mais ficar em silêncio nem proteger a reputação da família, eles continuam fazendo de tudo para piorar a situação com truques como este. Atualização 3. Olá. Passaram-se algumas semanas desde minha última atualização, e meus pais começaram a dizer a todos na família que eu estava espalhando falsos rumores sobre eles para prejudicá-los. Segundo eles, estou fazendo isso apenas porque estou com ciúmes da minha irmã, e não suporto a ideia de que as pessoas realmente queiram ir ao casamento dela, já que será muito maior e mais extravagante do que o meu. Tenho quase certeza de que eles pensaram que essa estratégia funcionaria, pintando-me como a vilã da história, mas a maioria dos membros da nossa família já havia decidido que queriam ficar do meu lado. Para ser honesta, nem precisei me esforçar. Muitos deles já sentiam que meus pais sempre mimaram demais minha irmã, mesmo quando éramos crianças. Assim, minha versão dos fatos parecia muito mais crível para eles do que qualquer narrativa que meus pais tentassem impor. Além disso, que tipo de pais não recebem um convite para o casamento da filha e nem sequer perguntam sobre isso?
Está claro para todos que a convite foi enviada, e que isso foi apenas uma desculpa esfarrapada dos meus pais. Muitos familiares já disseram isso, e eu nem precisei dizer nada a eles. Em vez de simplesmente acreditarem nos meus pais, vários familiares vieram até mim e me contaram o que meus pais estavam dizendo pelas minhas costas. E bem, todo o plano deles saiu pela culatra. Agora as pessoas estão rindo deles e de sua estupidez junto comigo. Isso é o karma em sua forma mais pura, e estou realmente feliz que tenham escolhido mostrar suas verdadeiras cores a todos. Tem sido extremamente satisfatório vê-los enfrentar as consequências de suas próprias ações. Atualização 4. Olá! O casamento da minha irmã já aconteceu, mas como praticamente ninguém conhecido compareceu, não posso dar muitos detalhes. O que posso dizer é que um tio meu decidiu organizar um churrasco no mesmo dia, e quase toda a família se reuniu. Ter um evento familiar onde meus pais e minha irmã não estavam presentes foi uma das experiências mais interessantes que já tive. Espero que no futuro haja muitos mais encontros como esse, porque foi tão agradável, sem dramas, sem discussões, sem aquelas bobagens. Apenas uma família comendo, se divertindo e aproveitando a vida. Embora eu não tenha ido ao casamento da minha irmã e não saiba muito sobre o que aconteceu lá, posso imaginar. As publicações cheias de indiretas direcionadas a mim e ao resto da família não indicam que foi uma boa festa. Pelo contrário, quando me casei, mesmo que algumas pessoas não tenham comparecido, eu não publiquei nada sobre isso. Apenas aproveitei o momento. Se você sente a necessidade de falar mal de outros familiares de forma indireta, fazendo acusações de que algumas pessoas não foram porque preferiram ir a uma simples reunião, isso mostra que isso realmente te incomoda. Mas até agora ninguém respondeu a essas publicações, e tudo bem que continue assim. Na minha experiência, o melhor é não continuar alimentando esse problema. Atualização 5. Olá! Ontem foi dia de ação de graças, e meus pais estavam convidados para a casa de um parente que decidiu receber todos este ano. Mas em vez de comparecer, decidiram não ir. Disseram que já tinham planos para passar o dia com sua verdadeira família, ou seja, minha irmã e o marido dela. Esse parente respondeu que tudo bem, mas que eles não deveriam esperar mais convites no futuro. Meus pais retrucaram dizendo que também não esperavam. Isso significa que provavelmente também não os verei no Natal. Não tenho certeza, mas se for o caso, então não haverá mais atualizações da minha parte. Acho que isso resume qual é a postura dos meus pais em relação a tudo isso. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Meu irmão zombou das minhas deficiências, então provei que era mais forte sem ele. Olá, sou uma mulher de 25 anos e meu relacionamento com meu irmão mais velho, que tem 28, tem sido complicado desde que me lembro. Crescendo, ele sempre foi o filho de ouro, aquele que nunca fazia nada errado, não importava o quanto ele errasse. Enquanto isso, eu era a quieta, a que era ignorada e subestimada, especialmente depois do acidente. Quando eu tinha 7 anos, um acidente estranho no parquinho me deixou com mobilidade limitada na perna direita. Consigo andar, mas manco e qualquer coisa fisicamente exigente requer esforço extra e adaptações. Desde o início, meu irmão achou isso hilário. No começo eram pequenas provocações, como imitar meu mancar ou me chamar de perneta. Achei que ele superaria isso, mas à medida que crescíamos, suas piadas ficaram mais cruéis e incisivas. O pior de tudo era que minha família sempre descartava como se fosse apenas uma brincadeira. Meus pais, tios e tias balançavam a cabeça e riam. Ah, é só ele sendo ele, diziam. Não leve a sério. Eu tentei ignorar, mas isso me desgastava. É difícil manter-se firme quando as pessoas que deveriam te apoiar te fazem sentir como se estivesse exagerando por se sentir magoada. O mais recente jantar em família foi o exemplo perfeito. Meu irmão estava no auge, fazendo piadas altas sobre como eu precisei de adaptações especiais quando nossa família foi fazer trilha no ano passado. Ele me imitou pedindo ajuda na trilha e exagerou meu mancar para arrancar risadas. Todos na mesa riram, como se fosse algum tipo de show de comédia. Meu pai até deu um tapinha nas costas dele, como se ele tivesse contado a melhor piada do século. Eu sentei lá, com o rosto queimando, fingindo que o purê de batatas no meu prato era a coisa mais fascinante do mundo. Não era a primeira vez, e eu sabia que não seria a última. Mas, por algum motivo, aquele momento ficou comigo. Talvez tenha sido o jeito como minha mãe olhou para mim depois de rir, quase como se me desafiasse a dizer algo. Ou talvez fosse apenas o cansaço absoluto de sempre ser a piada. Quando cheguei em casa naquela noite, sentei no meu pequeno apartamento e deixei-me refletir. Não em tristeza, mas em frustração. Eu não sou fraca. Construí uma vida para mim, apesar da minha deficiência. Aprendi a nadar, a lidar com projetos de bricolagem e até construí uma carreira sólida em desenvolvimento de software.
Trabalhei duro para criar uma vida independente e satisfatória. E ainda assim meu irmão e, por extensão, minha família não conseguiam ver além do meu mancar. Naquela noite decidi que não ia mais deixá-los me definir. A primeira coisa que fiz foi ligar para minha melhor amiga, Olivia. Ela tem sido meu apoio há anos, e quando contei o que aconteceu, ela não mediu palavras. Você não precisa deles para validar quem você é, disse ela. Foque em você. Mostre o que eles estão perdendo. Foi exatamente isso que decidi fazer. Comecei com um projeto que estava na minha mente há algum tempo: modificar meu apartamento para torná-lo mais acessível. Meu irmão uma vez brincou que meu lugar parecia um campo de obstáculos para alguém com deficiência, e embora eu odiasse a forma como ele disse, ele não estava errado. Levei isso como um desafio. Pedi materiais online, pesquisei designs e comecei a trabalhar. Nas semanas seguintes, instalei rampas personalizadas, reorganizei os móveis e até configurei um sistema automatizado para as portas. Não foi fácil. Tive que aprender muitas habilidades novas e passei mais noites do que gostaria coberta de serragem. Mas os resultados valeram a pena. Pela primeira vez, meu apartamento realmente parecia meu. Ao mesmo tempo, tive um grande avanço no trabalho. Meu gerente pediu que eu liderasse um projeto importante, algo que eu estava buscando, mas não achava que conseguiria. A responsabilidade era enorme, mas me dediquei completamente. Quando o projeto foi concluído com sucesso, recebi não apenas uma promoção, mas também um bônus. Foi como se o universo finalmente estivesse me dando um alívio. Claro que minha família notou que algo estava diferente. Comecei a faltar aos jantares em família, a responder menos às mensagens e a evitar completamente meu irmão. Meus pais começaram a ligar com mais frequência, pressionando para que eu deixasse o passado para trás e falasse com ele. Eu me mantive firme. Não ia me envolver, a menos que meu irmão mostrasse uma mudança genuína. E até agora, tudo o que recebi foram algumas mensagens sarcásticas dele sobre o porquê do tratamento de silêncio. Típico dele. Enquanto isso, encontrei uma nova comunidade. Juntei-me a um grupo local de esportes adaptativos, algo que Olivia vinha me incentivando a tentar há tempos. A primeira sessão foi assustadora, mas no final, fiz amigos que realmente entendiam como era navegar pelo mundo com uma deficiência. Eles não eram apenas solidários, eram inspiradores. Descobri até um talento para o basquete em cadeira de rodas, algo que nunca imaginei que gostaria, mas agora não consigo parar. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava construindo uma vida que nada tinha a ver com meu irmão ou suas opiniões. Eu não estava tentando provar nada a ele. Estava provando a mim mesma. E honestamente isso era melhor do que qualquer outra coisa. Atualização 1. Olá. As coisas têm acontecido rapidamente, mas da melhor forma possível. Depois de terminar a primeira rodada de modificações no meu apartamento, percebi o quanto minha vida podia ser mais fácil quando eu tinha controle sobre meu ambiente. Rampas personalizadas e o sistema automatizado de portas não eram apenas práticos, mas também pareciam uma declaração. Pela primeira vez eu estava criando um espaço que funcionava para mim, não contra mim. A Olivia postou um pequeno vídeo das melhorias nas redes sociais, mostrando o antes e depois das mudanças. Eu não pensei muito nisso até que as notificações começaram a chegar. As pessoas estavam comentando sobre o quão inovadores eram os designs e como poderiam ajudar outras pessoas com desafios semelhantes. Alguns até pediram conselhos para tornar seus próprios espaços mais acessíveis. Foi surreal e honestamente um pouco avassalador. A melhor parte? Meu irmão viu também. Ele me mandou uma mensagem pouco depois do vídeo ser publicado. Era típico dele, sarcástico e desdenhoso. Algo sobre como eu estava explorando a situação para ganhar pontos de pena, e que as pessoas só se importavam porque eu estava me fazendo de vítima. Eu não respondi. Não ia deixar ele me arrastar de volta para a negatividade dele, especialmente agora que eu estava ganhando impulso. Enquanto isso, as coisas no trabalho estavam chegando à reta final no grande projeto que eu estava liderando. O prazo foi intenso, mas conseguimos e o cliente ficou encantado. Meu gerente me chamou ao escritório para me agradecer pessoalmente e me informar que eu seria promovida. Um bônus também estava na mesa, o que significava que eu poderia financiar a próxima fase das atualizações do meu apartamento sem mexer nas minhas economias. Parecia que todo o trabalho duro finalmente estava valendo a pena. Claro que meus pais perceberam que eu não tinha aparecido muito ultimamente. Começaram a ligar com mais frequência, perguntando por que eu não estava indo aos jantares de domingo ou por que não tinha respondido às mensagens do meu irmão. Não demorou para que começassem as tentativas de me fazer sentir culpada. Eles queriam que eu fosse a pessoa madura e consertasse as coisas com ele. Eu disse a eles que não estava interessada em fingir que tudo estava bem só para manter a paz. Se meu irmão queria um relacionamento, ele precisava assumir a responsabilidade pela forma como me tratava. Isso não caiu bem com eles.
Tentaram argumentar, mas mantive minha voz firme e calma, repetindo a mesma coisa. Eu não me envolveria com ele a menos que houvesse uma responsabilidade genuína. Eles não gostaram, mas, pela primeira vez, não insistiram tanto. Talvez estivessem começando a perceber que eu não era mais a mesma pessoa que costumava sentar calada à mesa de jantar, deixando as palavras do meu irmão passarem por cima de mim. Por essa época, comecei a participar de encontros semanais do grupo de esportes adaptados que a Olivia encontrou para mim. Admito que estava nervosa no início, a maioria das pessoas lá parecia muito mais experiente e confiante do que eu, mas foram acolhedores e encorajadores. Mostraram-me como funcionava e em pouco tempo eu estava experimentando o basquete em cadeira de rodas. Acontece que sou bem boa nisso, ou pelo menos boa o suficiente para me virar em um jogo. Foi emocionante e comecei a ansiar por cada sessão. O aspecto social era tão importante quanto o físico. Conheci pessoas que entendiam como era navegar pelo mundo com uma deficiência. Elas não eram apenas solidárias, celebravam cada vitória, não importa quão pequena fosse. Era uma dinâmica completamente diferente do que eu estava acostumada com minha família. Uma das minhas novas amigas do grupo viu o vídeo da Olivia sobre as melhorias no meu apartamento e sugeriu que eu compartilhasse mais sobre minha jornada. Eu não tinha certeza no início, mas quando uma organização local de vida adaptativa entrou em contato e me convidou para falar em um evento, decidi aceitar. O evento foi pequeno, mas significativo. Estar lá, falando sobre minhas experiências, foi empoderador. As pessoas fizeram perguntas atenciosas, e algumas até vieram depois me agradecer por compartilhar minha história. Enquanto tudo isso acontecia, meu irmão continuou sendo quem sempre foi. Ele fez mais alguns comentários maldosos por mensagem, mas eles já não me incomodavam tanto. Eu não precisava da validação dele, e certamente não ia deixar a negatividade dele me desviar do caminho. Um dos momentos mais satisfatórios veio algumas semanas depois, quando participei de uma corrida local de 5K adaptada. Não foi fácil. Tive que treinar por semanas, me esforçando mais do que achava que conseguiria. Mas quando cruzei a linha de chegada, senti-me imparável. Não estava apenas provando que meu irmão estava errado, estava provando para mim mesma que eu podia fazer coisas que ele sempre dizia serem impossíveis. Comecei a reduzir as visitas à família, o que fez uma diferença notável na minha saúde mental. Ainda falo com meus pais ocasionalmente, mas deixei claro que no momento estou priorizando a mim mesma. A distância tem sido boa para mim. Estou cercada por amigos e colegas de trabalho solidários que veem meu potencial e torcem por mim a cada passo. Olhando para trás, não consigo acreditar em quanto mudou em tão pouco tempo. Eu costumava pensar que a opinião do meu irmão importava, que eu precisava da aprovação dele para me sentir digna. Agora vejo o quanto isso estava errado. Meu progresso fala por si só, e eu não preciso da validação dele ou de qualquer outra pessoa para continuar avançando. Atualização 2. Olá! As coisas chegaram a um ponto crítico durante um churrasco em família que meus pais organizaram. Eu vinha evitando essas reuniões, mas minha mãe implorou para que eu fosse, prometendo que seria algo simples, apenas em família. Contra meu melhor julgamento, concordei. Assim que entrei, pude sentir a tensão no ar. Meu irmão, como sempre, estava no centro das atenções, rindo alto das próprias piadas enquanto meus pais pairavam por perto, tentando manter o clima leve. Fiquei à margem do grupo, conversando com uma prima que eu não via há algum tempo, mas meu irmão me notou e veio direto até mim. Sem aviso, ele começou a reclamar alto sobre como eu estava deixando todos desconfortáveis ao me recusar a interagir com ele. Ele me acusou de me fazer de vítima e de causar drama ao não deixar as coisas para trás. O quintal inteiro ficou em silêncio. Todos estavam olhando para nós. Eu não levantei a voz, nem sequer pisquei. Apenas disse a ele que estabelecer limites não era sobre se fazer de vítima, mas sim proteger a minha paz. A calma no meu tom pareceu pegá-lo de surpresa. Ele balbuciou algo sobre como eu estava exagerando, mas eu não mordi a isca. Em vez disso, virei as costas e me afastei, deixando-o parado ali na frente de todos. Mais tarde, enquanto eu pegava uma bebida na cozinha, minha prima me puxou de lado. Ela disse que estava orgulhosa de mim por enfrentar meu irmão e admitiu que sempre achou o comportamento dele exagerado. Foi a primeira vez que alguém da família reconheceu abertamente o que eu vinha enfrentando há anos. Esse pequeno momento de validação significou mais do que eu esperava. Enquanto isso, as coisas no trabalho estavam indo excepcionalmente bem. Meu chefe me indicou para um prêmio da indústria, reconhecendo inovação em tecnologia adaptativa graças ao projeto que eu liderei. Apenas ser indicada já parecia uma vitória, mas quando a lista final saiu e eu vi meu nome nela, não consegui parar de sorrir. Esse reconhecimento me deu um impulso, e não demorou para que mais oportunidades começassem a aparecer. Claro que meu irmão não conseguiu deixar isso passar. Ele começou a fazer comentários passivo-agressivos sempre que tinha chance.
Durante uma conversa em grupo por mensagens, ele fez uma piada sobre como algumas pessoas estavam pescando troféus em vez de focar no que realmente importava. Não foi sutil e ninguém riu. Eu não respondi, mas estava claro que ele estava tentando me irritar. O que me surpreendeu foi como alguns membros da família começaram a mudar de perspectiva. Minha tia me ligou alguns dias após o churrasco para saber como eu estava. Ela mencionou que ela e outros parentes tinham conversado e concordado que o comportamento do meu irmão havia ido longe demais. Não foi uma intervenção familiar completa, mas parecia um progresso. Nesse meio tempo, alcancei um marco importante na minha jornada de fitness. Tenho treinado constantemente desde a corrida de 5K e finalmente consegui alcançar um recorde pessoal em um dos desafios de esportes adaptados que vinha trabalhando. Foi uma pequena vitória, mas adicionou combustível ao meu fogo. Um jornal local até pegou minha história e publicou uma matéria sobre minha defesa por uma vida adaptativa. Ver minha foto impressa com um título que celebrava minhas conquistas foi surreal. Meu irmão, previsivelmente, não lidou bem com isso. Ele explodiu no grupo da família, me acusando de buscar atenção e de tentar fazer com que ele parecesse mal. Eu o ignorei, mas o resto da família não. Alguns parentes o confrontaram, dizendo que ele precisava parar de ser tão amargo e me deixar ter meu momento. Ele saiu da conversa em um acesso de raiva, deixando uma série de emojis como algum tipo de saída dramática. Enquanto tudo isso acontecia, decidi começar a fazer terapia. Os anos de zombarias e desprezo deixaram suas marcas, e eu queria processar tudo de forma saudável. Minha terapeuta me ajudou a enxergar o quão profundamente as palavras do meu irmão haviam se enraizado na minha autoimagem. Pela primeira vez comecei a deixar de lado a ideia de que eu precisava da aprovação dele, ou de qualquer outra pessoa, para me sentir digna. Inspirada por essa nova perspectiva, comecei a planejar algo que tinha medo de tentar há anos, uma viagem solo. Sempre sonhei em viajar sozinha, mas meu irmão costumava me ridicularizar só por considerar essa ideia, dizendo que eu não duraria um dia sem ajuda. Desta vez, eu não pedi a opinião de ninguém. Comecei a pesquisar destinos e a descobrir como tornar a viagem acessível às minhas necessidades. A ideia de explorar o mundo sob meus próprios termos era libertadora. Então veio o ultimato. Meu irmão enviou uma mensagem longa e confusa, exigindo uma conversa cara a cara para resolvermos as coisas. Ele insistiu que não poderíamos seguir em frente sem resolver tudo. Eu disse a ele que estava aberta a uma conversa, mas apenas se ele estivesse disposto a respeitar meus limites e abordar o assunto com responsabilidade genuína. A resposta dele? Silêncio absoluto. Esse silêncio falou muito. Reafirmou meu compromisso de priorizar a mim mesma e de recusar deixar a negatividade dele ditar minha vida. Enquanto finalizava meus planos de viagem e olhava para as oportunidades que me aguardavam, sentia-me mais determinada do que nunca. Minha vida não era mais sobre provar que ele estava errado, era sobre provar a mim mesma que eu estava certa. Atualização 3. Olá! A viagem solo tinha sido um sonho meu por anos, algo que eu nunca tinha ousado tentar por causa das dúvidas plantadas pela minha família, especialmente pelo meu irmão. Depois de semanas de planejamento e muitos momentos de hesitação, finalmente finalizei meu itinerário, um parque nacional conhecido por sua acessibilidade e trilhas deslumbrantes. Reservei uma cabana acessível, mapeei o transporte e pesquisei o aluguel de equipamentos adaptativos. Cada passo foi como quebrar aos poucos a ideia de que eu não poderia fazer isso sozinha. A Olivia foi uma grande ajuda, oferecendo dicas práticas sobre como fazer as malas, navegar por lugares desconhecidos e manter a segurança. Ela até me ajudou a praticar usar transporte público, algo que eu evitava há anos por causa da ansiedade sobre questões de acessibilidade. Quando o dia da partida chegou, eu me sentia tão preparada quanto poderia estar. Claro, meus pais não ficaram nada felizes. Eles me ligaram na noite anterior, expressando preocupações sobre eu viajar sozinha. Minha mãe repetiu as mesmas coisas que meu irmão costumava dizer, como é muito perigoso, e que eu deveria esperar até ter alguém para ir comigo. Reassegurei-os o mais educadamente possível, mas não deixei que suas dúvidas me parassem. Essa viagem não era sobre eles ou sobre ele. Quando o dia finalmente chegou, fiz minhas malas, tirei uma foto rápida para as redes sociais e saí. A resposta dos meus seguidores, a maioria das pessoas que começou a me acompanhar depois do vídeo da Olivia sobre as melhorias no meu apartamento, foi incrivelmente positiva. Mensagens chegaram de pessoas torcendo por mim e desejando boa sorte. Foi como um pequeno, mas poderoso incentivo para começar. A primeira etapa da viagem foi tranquila. No ônibus para o parque, comecei uma conversa com outra viajante solo, uma mulher chamada Claire que, como eu, também tinha enfrentado muitos desafios. Ela usava uma cadeira de rodas e estava em sua primeira viagem sozinha também. Conectamos imediatamente, trocando histórias sobre os obstáculos que superamos e os objetivos que tínhamos para nossas viagens.
Quando chegamos ao parque, trocamos números e combinamos de nos encontrar novamente mais tarde na semana. Depois de me instalar na cabana, saí para explorar. Eu tinha alugado um bastão de caminhada adaptado e uma órtese leve para minha perna, o que tornou muito mais fácil navegar pelas trilhas. No segundo dia, enfrentei uma trilha moderadamente difícil que eu já tinha pesquisado antes da viagem. Não foi fácil, havia trechos íngremes e caminhos irregulares, mas continuei. Chegar ao mirante no final foi como estar no topo do mundo. Enquanto descansava lá, uma guarda florestal iniciou uma conversa comigo. Ela ficou impressionada com o esforço que eu tinha feito e perguntou se podia tirar uma foto para a página de mídia social do parque. Eu concordei, sem pensar muito nisso, mas a postagem acabou ganhando muita atenção online. Quando voltei para a cabana, meu telefone estava cheio de notificações de pessoas comentando sobre como a história era inspiradora. Naturalmente, meu irmão não resistiu e enviou uma mensagem cheia de sarcasmo sobre minha autopromoção, sugerindo que eu estava desesperada por atenção. Não respondi. Em vez disso, rolei pelos comentários positivos de estranhos e amigos, deixando o encorajamento deles abafarem a negatividade dele. No terceiro dia, Claire e eu nos encontramos novamente para uma trilha mais fácil. Passamos a maior parte da tarde conversando sobre nossas experiências, desde pequenas vitórias até grandes dificuldades. Ela mencionou que trabalhava com tecnologia adaptativa e me convidou a entrar em contato com sua equipe quando eu voltasse para casa. A ideia de colaborar em algo significativo parecia um bônus inesperado para uma viagem que já estava sendo transformadora. Quando a semana acabou, eu tinha realizado mais do que jamais imaginei ser possível. Naveguei por um dia inteiro de atividade sem precisar de ajuda, algo que meu irmão sempre dizia que eu não conseguiria fazer. Cada momento, seja montando meu equipamento, conquistando uma inclinação difícil ou apenas apreciando a paz da natureza, parecia uma prova de quão longe eu tinha chegado. Na minha última noite, sentei-me à janela da cabana, olhando para o pôr do sol. A viagem tinha sido mais do que provar algo para alguém. Era sobre provar para mim mesma. Eu não precisava da aprovação do meu irmão ou da tranquilidade dos meus pais. Eu era capaz, independente e finalmente vivia a vida nos meus próprios termos. Quando voltei para casa, compartilhei os destaques da viagem com a Olivia e alguns amigos. Eles ficaram entusiasmados por mim, e até a Claire entrou em contato para falar sobre nossa possível colaboração. Meus pais, por outro lado, estavam hesitantes quando mencionei a viagem. Eu podia ver que eles estavam segurando suas dúvidas, mas não insisti. Essa era a minha jornada, não a deles. A melhor parte? Pela primeira vez, eu não senti a necessidade de verificar meu telefone para saber a opinião do meu irmão ou de qualquer outra pessoa. Essa viagem foi para mim, e essa realização foi o verdadeiro marco. Eu havia oficialmente me libertado da narrativa de que precisava da validação de alguém que nunca acreditou em mim para começar. Atualização 4. Olá! A reunião de família não foi ideia minha, mas meus pais foram insistentes. Eles me ligaram uma noite dizendo que era hora de resolvermos as coisas como uma família. Meu primeiro instinto foi dizer não, mas eles foram persistentes. Após algumas idas e vindas, concordei em participar com uma condição: haveria regras claras. Nada de interrupções, comentários desdenhosos, e todos teriam a chance de falar. Meus pais concordaram relutantemente, embora eu sentisse que meu irmão não estava nada empolgado com a ideia. Quando cheguei à casa deles, o clima estava tenso. Meu irmão estava esparramado no sofá, mexendo no celular como se não se importasse. Minha mãe circulava nervosamente, oferecendo petiscos e bebidas a todos, enquanto meu pai permanecia sentado em silêncio no canto. Respirei fundo e me sentei, determinada a manter a calma. A reunião começou de forma desajeitada. Meus pais tentaram aliviar as coisas, falando sobre como queriam que todos se dessem bem novamente. Meu irmão revirou os olhos, murmurando que tudo aquilo era uma perda de tempo. Mas eu mantive a calma. Quando chegou a minha vez de falar, expus tudo de forma clara e direta. Expliquei como as constantes zombarias dele ao longo dos anos haviam me machucado, usando exemplos específicos para não deixar espaço para mal-entendidos. Também falei sobre como a tendência da família de ignorar o comportamento dele tinha tornado mais difícil para mim defender-me. Enquanto eu falava, meu irmão se recostou na cadeira, com os braços cruzados e um sorriso debochado no canto da boca. Quando terminei, ele entrou em modo de negação total, alegando que nunca teve intenções maldosas, que eu era sensível demais e que deveria apenas ter levado na brincadeira, como todo mundo. Ele chegou a me acusar de inventar histórias para pintá-lo como vilão. Pela primeira vez, meus pais não saíram em defesa dele. Minha mãe parecia desconfortável, e meu pai, para minha surpresa, falou algo, dizendo que talvez as piadas do meu irmão tivessem ido longe demais. O rosto do meu irmão se contorceu de raiva. Ele começou a aumentar a voz, acusando todos de se unirem contra ele.
Antes que alguém pudesse dizer muito mais, ele saiu da sala batendo a porta. Depois que ele foi embora, o clima mudou. Minha mãe parecia perturbada, mas meu pai me surpreendeu ao se desculpar em particular. Ele admitiu que deveria ter interferido anos atrás, em vez de deixar tudo passar. Não foi uma resolução completa, mas ouvir essas palavras foi como uma pequena vitória. Nas semanas que se seguiram, meu irmão não entrou em contato comigo. Era quase como se ele tivesse decidido me punir com o silêncio, mas, sinceramente, eu não me importei. Mergulhei na terapia, focando em reconstruir minha autoestima e reforçar os limites que estabeleci. Cada sessão era como descascar mais uma camada da dúvida que carreguei por tanto tempo. Enquanto isso, minha colaboração com Claire, a viajante que conheci na minha viagem solo, estava decolando. A equipe dela estava trabalhando em um projeto inovador de tecnologia adaptativa, e me convidaram para participar como consultora. O trabalho era desafiador, mas gratificante, e era incrível contribuir para algo que poderia fazer uma diferença real na vida das pessoas. Por volta dessa época, fui convidada para falar em uma escola local sobre viver com deficiências e superar desafios. Os estudantes estavam engajados e fizeram perguntas muito reflexivas, o que me lembrou porque a defesa de causas havia se tornado uma parte tão importante da minha vida. Não era apenas sobre minha jornada, era sobre ajudar os outros a verem o que era possível. Nem todos na família apoiaram, no entanto. Alguns parentes distantes começaram a murmurar que eu estava exagerando e fazendo tempestade em copo d'água. Um deles chegou a dizer que eu deveria simplesmente deixar isso para lá, pelo bem da harmonia familiar. Eu não discuti. Apenas disse que tinha acabado de sacrificar minha paz para manter a família confortável. Apesar da tensão persistente, eu me sentia mais em paz do que há anos. Minha vida estava avançando de formas que eu nunca imaginei. O trabalho era gratificante, meu círculo social estava mais forte do que nunca, e o peso de buscar a aprovação do meu irmão finalmente tinha desaparecido. A família podia estar dividida, mas, pela primeira vez, eu me sentia inteira. Eu não vivia mais para atender às expectativas de ninguém. Estava vivendo de forma autêntica, e isso era suficiente. Atualização 5. Algumas semanas após a reunião de família, recebi uma mensagem longa e inesperada do meu irmão. Era a versão dele de um pedido de desculpas, embora parecesse mais uma tentativa de salvar as aparências. Ele reconheceu que talvez tivesse ido longe demais, mas rapidamente passou a culpar nossos pais por não terem interferido antes. Ele encerrou a mensagem com uma frase dizendo que esperava que pudéssemos superar isso e deixar o passado para trás. Demorei para responder. Quando finalmente o fiz, fui clara. A reconciliação exigiria mais do que desculpas vagas. Disse a ele que precisava haver responsabilidade genuína e mudanças a longo prazo, não apenas palavras. A resposta dele? Silêncio. Ao mesmo tempo, minha carreira estava no auge. Um projeto em que eu estava colaborando com a equipe da Claire não apenas foi um sucesso, como também me rendeu um prêmio na indústria por minhas contribuições à tecnologia adaptativa. A cerimônia de premiação foi surreal. Estar no palco me fez sentir orgulho do trabalho que realizamos, sabendo que poderia fazer uma diferença real na vida das pessoas. Pouco tempo depois, fui convidada para fazer um discurso principal em um grande evento sobre acessibilidade e inovação. O público era maior do que eu jamais imaginei, e ao terminar minha apresentação, a ovação de pé me pegou completamente de surpresa. O reconhecimento foi avassalador no melhor sentido. O momento, no entanto, não veio sem desafios. Meu irmão ficou sabendo do discurso através de um grupo de mensagens da família, onde meus pais compartilharam orgulhosos a notícia. Ele fez um comentário sarcástico sobre eu estar adorando os holofotes e brincou que precisaria arrumar um novo hobby para acompanhar. Desta vez, ninguém riu. Meus pais não responderam aos comentários dele, e o silêncio do resto da família falou por si só. Privadamente, meus pais entraram em contato para expressar o orgulho que sentiam. Eles me disseram que estavam impressionados com o quanto eu havia conquistado e asseguraram que apoiavam os limites que eu tinha estabelecido com meu irmão. Foi como um pequeno, mas significativo, passo para realinhar a dinâmica da família. Enquanto isso, Claire e eu continuávamos em contato. O que começou como uma amizade casual cresceu, tornando-se mais profunda à medida que colaborávamos em projetos e compartilhávamos histórias pessoais. Ela se tornou alguém em quem eu podia confiar, e nosso vínculo parecia uma das partes mais naturais da minha jornada. O reconhecimento do meu discurso e do prêmio não parou por aí. Uma revista comunitária me procurou para fazer uma matéria destacando defensores locais que estavam fazendo a diferença. O artigo destacou não apenas minhas conquistas profissionais, mas também meu trabalho de defesa e minha história pessoal. Ver minha jornada retratada dessa forma foi um momento de reflexão que me mostrou o quanto eu havia avançado. No meio de tudo isso, meu irmão fez outra tentativa desajeitada de reconciliação. Ele me enviou uma mensagem perguntando se eu gostaria de tomar um café e colocar a conversa em dia.
O convite parecia superficial, como se ele estivesse apenas cumprindo uma formalidade, em vez de realmente tentar consertar as coisas. Recusei, citando uma agenda ocupada. Não fechei a porta completamente, mas deixei claro que reconstruir a confiança levaria tempo e esforço consistente. Estabelecer esses limites não foi fácil, mas foi necessário. Eu não estava mais com raiva dele, estava focada em proteger minha paz. A terapia me ajudou a entender que perdão não significa tolerar comportamentos tóxicos, e finalmente estava colocando essa lição em prática. Meus pais também começaram a fazer mudanças. Eles começaram a frequentar sessões de terapia familiar, algo que eu nunca imaginei que fariam. Disseram-me que queriam apoiar melhor ambos os filhos e lidar com os comportamentos permissivos que causaram tanta tensão ao longo dos anos. Saber que estavam fazendo esse esforço me trouxe uma sensação de fechamento que eu não sabia que precisava. A vitória final veio na forma de um desafio que eu estava preparando, uma maratona adaptada extenuante. Era algo que meu irmão havia zombado no passado como impossível, mas eu treinei por meses, determinada a provar para ele, e para mim mesma, que estava errada. A corrida foi difícil, testando meus limites, mas cruzar a linha de chegada valeu cada momento de esforço. Os aplausos da multidão e o sentimento de realização foram diferentes de tudo que eu já havia experimentado. A conclusão da maratona chamou a atenção da mídia local, que fez um segmento sobre superar obstáculos. Mensagens de apoio chegaram de amigos, colegas de trabalho e até de estranhos que acompanharam minha jornada. Ao olhar para trás, os comentários do meu irmão, a reunião de família, os marcos que alcancei, percebi algo importante. Eu não precisava mais da validação ou aprovação dele. Minha força, minhas conquistas e minha paz vinham de dentro, não das opiniões de outras pessoas. Pela primeira vez, me senti completamente livre. Minha jornada nunca foi sobre provar que meu irmão estava errado. Foi sobre provar a mim mesma que eu era capaz de qualquer coisa. E eu era. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.